Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Apocalipse. Vamos lá, vamos começar? Ontem nós lemos o Apocalipse capítulo 15. O Apocalipse capítulo 16, que é o que a gente vai ler hoje, é uma continuação do Apocalipse capítulo 15. Eu até falei isso ontem. Bom dia! O Apocalipse capítulo 15, ele de novo faz duas partes. Primeiro, a guarda da igreja, aqueles que são salvos, aqueles que são selados. A segunda parte é aqueles que vão experimentar o cálice da ira de Deus. Então, nesse contexto, Deus envia 7 anjos com 7 cálices. Dentro desse cálice tem o cálice da ira de Deus. E o capítulo 16, que é o que a gente vai ler agora, é exatamente esses cálices. Eita! Vamos lá? Vamos começar? Nós vamos ler agora os cálices que serão enviados para a terra com 7 anjos e as 7 taças. Cálices não, taças, cálices ou taças, né? As 7 taças da ira de Deus. Apocalipse, capítulo 16. Vamos lá. Então, ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e esse transformou o sangue como morto, e morreu a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu o santo que eras, porque julgastes essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos seus santos, dos seus profetas, eu lhe deste sangue para beber, como merecem. E eu ouvi o altar responder: sim, Senhor, o Deus poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e ele foi dado o poder do sol para queimar os homens com fogo. Esses foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, o que tem o domínio sobre as pragas, contudo recusaram arrepender-se e glorificaram. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a sua própria língua e blasfemavam contra Deus, Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender das suas obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Secaram-se as suas águas para que fosse preparando o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios que realizaram sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserve consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os 3 espíritos os reuniam no lugar em que o hebraico é chamado de Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e o santuário saiu uma voz forte que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpago, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra.
A grande cidade foi dividida em 3 partes. As cidades grande Babilônia, que lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas de Deus, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos de cada ele, blasfemavam contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. Poliana do céu, ainda existe gente na terra? Existe. Misericórdia. Vocês lembram das 10 pragas do Egito? Foram situações horríveis, né? Vocês lembram da praga do coronavírus? Foi uma situação horrível, mas ficou gente na terra? Muita. Você e eu. Com muita gente na terra. Então, cada praga vem matando uma determinada quantidade de pessoas. No capítulo 14, os idólatras morrem e é derramado 300 quilômetros de sangue. Pesado, né? Eu acho muito pesado isso. 300 quilômetros de sangue são derramados contra os idólatras. Capítulo 15, ele começa falando dos salvos e ele continua dizendo o cálice da ira de Deus. O capítulo 16, que é o que a gente disse hoje, ele vai descrevendo o que são esses cálices. E cada cálice ele vem para trazer um pedaço da ira de Deus. E todo cálice só tem um único motivo: chamar o povo ao arrependimento. O problema é que o povo ainda não quer se arrepender, vocês acreditam? A questão é que o arrependimento, ele é só para um tipo de pessoas. O resto não vai se arrepender. O arrependimento é só para aqueles que confessam Jesus como seu único suficiente Salvador. O arrependimento é para a minoria. A grande maioria das pessoas, elas sentem culpa e remorso. O arrependimento é para quem quer abandonar o pecado. O remorso, ele é o grande sentimento da humanidade. A culpa é o grande sentimento da humanidade. Porque o inimigo da nossa alma, ele faz questão de trazer o remorso e a culpa. Então, essas pessoas que elas não confessaram Jesus, elas não conhecem Jesus, então elas vão ter qual sentimento? O de remorso e a da culpa. E quando elas veem tudo aquilo, elas começam a praguejar o nome de Deus. Não é verdade, Aline? O inimigo da nossa alma, ele quer nos confundir, nos enganar. Ele quer dizer, ele quer trazer o tempo todo a culpa no nosso coração. O sentimento do arrependimento é um sentimento inerente aos filhos de Deus. Sabe aquela máxima que o mundo diz? Todos são filhos de Deus. Verdade ou mentira? Mentira. Uau! Todos são criaturas de Deus. Passamos a ser filhos de Deus a partir do momento que a gente aceita a paternidade de Deus, em que a gente vive o cristianismo, em que a gente confessa Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, em que a gente se arrepende dos nossos pecados. Experimentar o cálice da ira de Deus vai ser para todos aqueles que não quiseram Jesus. E eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Serão pessoas que congregam igrejas, serão pessoas que vivem igrejas, serão pessoas que estão ali uma vida toda na casa do Senhor, mas são pessoas que não quiseram experimentar do arrependimento. E é curioso e engraçado que todos os dias Deus nos dá uma palavra para o devocional desse livro de Apocalipse, né? E hoje Deus nos chama ao arrependimento. A palavra do devocional de hoje é arrependimento. Arrepende-se de onde você caiu. Porque vai chegar uma hora e um momento em que você não vai mais conseguir se arrepender.
E eu digo isso de verdade. O inimigo da nossa alma, ele vai fazer questão de que as circunstâncias sejam tão massacradoras que ele não vai deixar a gente se arrepender. Ele vai fazer de tudo para que as pessoas não se arrependam. Elas vão sentir culpa, remorso, raiva, ódio, qualquer coisa, menos arrependimento. Tanto é que um dos cálices, as pessoas blasfemam contra o nome de Deus. Existe um único pecado que Deus não perdoa. Esses dias uma pessoa me perguntou no Caixinhas: Poliana, qual pecado que Deus não perdoa? Existe? Eu falei, existe. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui no livro de Apocalipse a gente vê a humanidade blasfemar contra o nome de Deus inúmeras vezes. Não é nenhuma nem duas vezes, é inúmeras vezes. Eles blasfemam contra o nome de Deus, eles blasfemam contra o nome do Espírito Santo, eles blasfemam, eles simplesmente têm ódio de Deus aqui nesse livro de Apocalipse. Mas para pensar aqui comigo que Deus é esse que manda trombeta, que manda lua de sangue, que manda um anjo matar o povo e que tem 300 quilômetros de sangue, que Deus é esse que libera praga, que Deus é esse que envia 7 taças de ira. Então só resta eles blasfemar. Eles não entendem que a igreja está guardada. No meio do texto, eu já falei para vocês que o texto de Apocalipse 15 poderia ser dividido entre parte A e B, mas eles quiseram dividir entre 15 e 16. No início de Apocalipse 15, eles falam da igreja, e no meio de Apocalipse 16, eles falam da igreja. João fala. Ele ainda fala assim: eis que venho como um ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. O que é andar nu? Como que é alguém ver a minha vergonha? É quando você está exposto. É quando você, mesmo sem querer, está exposto à sua vergonha. Não tem jeito, não tem outra forma. Não dá para viver sem ser diante do Senhor. Eu e você precisamos de ter a consciência do que Deus faz por nós. Nós precisamos de ter a consciência que é o Senhor quem faz, que é o Senhor quem muda. O dia que a gente entender quem é Deus, o que Ele faz, o jeito que Ele faz e como Ele trabalha, nunca mais a gente vai querer abandonar Ele. O problema é que às vezes a gente confia no que a gente vê, sabe? Quando um cristão, ele não coloca 100% da sua confiança no Deus que ele serve, ainda assim ele é um idólatra, porque ele idolatra as circunstâncias. Poliana do céu, a idolatria é um problema seríssimo no nosso meio, seríssimo. Vocês veem que eu tô batendo pesado a palavra idolatria. Eu tô sempre pegando pesado aqui com vocês sobre isso, porque a gente precisa combater ela de corpo, alma e espírito. O inimigo da sua alma, ele quer isso, ele quer deixar você com remorso, ele quer te deixar pecando, ele quer te deixar indo, ele quer te deixar culpada, e ele quer fazer com que você sinta de novo o pecado e que você tenha consciência daquele pecado e que você volte para o mar do pecado e passe a vida inteira assim, ou faça ciclos longos, ininterruptos de pecado. Nós somos capazes de passar a vida inteira dentro da igreja. Nós somos capazes, não duvida, de passar a vida inteira
na casa do Senhor e mesmo assim permanecer em pecado a vida inteira? Como, Polly? Nós somos capazes. Enquanto o arrependimento não for o seu alicerce, nós somos capazes. Eu quero que vocês observem a quantidade de políticos cristãos que nós temos e a quantidade de políticos cristãos presos que nós temos. Eles não são verdadeiramente cristãos. São pessoas que vão para uma igreja e que passam a vida inteira em uma igreja, mas é que eles esqueceram que Deus também é fogo consumidor. As pessoas geralmente só lembram, ai, Deus é amor, Deus é amor, Jesus veio como amor. A primeira vinda de Jesus, ele veio com amor, mas a segunda vinda de Jesus, ele vem como fogo consumidor. A preparação para a vinda de Jesus é como um fogo consumidor. Você sabe o que eu li até agora? São 16 capítulos. Todos os 16 capítulos falam de um fogo consumido. O fogo está consumindo a terra e essa é a preparação para a vinda de Cristo. Quando o povo achou que Jesus viria, há 2021 anos atrás, eles achavam que Jesus viria como justiceiro, consumindo todo aquele exército de pessoas que matavam o povo de Israel, que perseguiam o povo de Israel. E ele não fez isso, ele veio com amor. Ele veio mostrando quem é Deus e como Deus pode agir. Mas agora, Jesus vem do jeito que eles queriam, como um fogo consumidor. Jesus viria como fogo consumidor, mas na hora certa, no momento certo, da maneira certa, na circunstância certa. E esse momento é agora, durante o Apocalipse. Já já ele chega aí, consumindo tudo. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele virá. Mas ele não virá com vestes de amor, com vestes santas. Ele virá consumindo uma humanidade. Olha, o texto de hoje ele fala, eu venho como um ladrão. Como um ladrão vem? Na surdina. Em 2019 eu fui assaltada, levaram meu carro. Eu estava saindo da biblioteca e eu estava guardando meu material. E chegou um rapaz por trás e me abordou. Não sei, eu não sentia. Na hora ele falou assim, passa a chave do carro. Eu não entendi. Ele falou 3 vezes, passa a chave do carro. E eu olhei assim, assustada, não entendi que era comigo. Ele, eu tô falando com você, passa a chave do carro. E mostrou a arma pra mim, apontou a arma. Eu peguei e joguei a chave do carro. E saí correndo, abaixada. E ele pegou a chave e foi embora. Ele veio como um ladrão, por trás, em silêncio, sorrateiramente, me seguindo sem eu perceber. Eu estava distraída. Eu estava colocando as coisas calmamente no meu bagageiro. E ele veio como um ladrão. Ele levou meu carro. 3 horas depois, para a glória de Deus, o carro voltou intacto. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando Jesus vir, ele vai vir assim, sem que ninguém perceba. Na hora que o mundo tiver esse caos, na hora que as pessoas estiverem blasfemando contra Deus, na hora que as pessoas estiverem com ódio de Deus, com ira, com raiva, na hora que as pessoas se esquecerem que Deus existe, na hora que as pessoas entenderem que Deus não funciona, aí Jesus vem. Aí ele está pronto para vir. Na hora que as pessoas não quiserem mais Jesus, olha que contraditório. Essa é a hora que Jesus vem. O problema é se arrepender quando você está com esse tipo de sentimento. Eu quero ver quem vai conseguir se voltar para Jesus e se arrepender quando estão com esse tipo de sentimento. Vai ser muito difícil. Por isso que a hora é agora, o tempo é hoje, a circunstância é agora. Não tem como viver um cristianismo puro, simples, verdadeiro, justo, fiel, honesto,
se você estiver envolvido nos seus pecados. Porque o inimigo da sua alma sempre vai te puxar para a culpa e para o remorso. E é isso que ele vai fazer no livro de Apocalipse. Eu não estou falando isso para te assustar, para te amedrontar. Eu estou falando isso porque eu quero te chamar ao arrependimento. Eu estou falando isso porque o Espírito de Deus hoje te chama ao arrependimento. Arrepende de onde você caíste. Arrependa-se. Ele vem como ladrão. Guarde as suas vestes para que ninguém te veja nu e te veja exposto. Você precisa estar com suas vestes limpas. Senão o inimigo da tua alma te vê sem reservas. Senão o inimigo da sua alma ele vai ver você sem bloqueios. Isso não pode acontecer. Ele quer isso. Ele quer te ver sem defesa. A única defesa que você tem agora, nesse exato momento, contra o seu pecado, é o arrependimento. Arrepende, filho. O Senhor é como se o Senhor estivesse falando no seu coração. Filho, filha, arrepende, volta, práticas as boas obras. Arrepende de onde você caiu. E volta o seu coração de verdade para o Senhor. Porque se você não fizer isso, você vai experimentar os 7 cálices da ira de Deus. Não deixe o inimigo te corroer de remorso. Não deixa. Não deixe ele ver as suas vergonhas, a sua nudez. Não deixe ele te ver desprotegido. A grande arma do cristão contra o inimigo da alma dele é o arrependimento. Nós precisamos viver um cristianismo de verdade, um cristianismo cheio da presença de Deus. É um cristianismo que importa para Deus. Você precisa cuidar da sua coroa, cuidar das suas vestes, cuidar da sua salvação. O primeiro ponto disso tudo é o arrependimento. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de todas as vezes em que eu não segui a Tua palavra. Eu me arrependo de todas as vezes, Senhor, em que não estive te adorando em espírito e em verdade. Eu me arrependo de todas as vezes em que eu sabia que eu estava errada e eu fiz mesmo assim. Senhor, eu me arrependo de ter deixado o inimigo da minha alma me consumir por remorso e por culpa. Eu me arrependo, Senhor. Obrigada por ser um Deus zeloso, cuidadoso e fiel e que espera por mim e que cuida de mim e que me leva a frequentar pastos verdejantes por amor de Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Você não precisa experimentar o cálice da ira de Deus. São 7 cálices. Nós não precisamos experimentar eles. Não é para você, é para os outros. Mas se você não se arrepender de onde você caiu, vai ser para você. O Senhor me chama e o Senhor te chama ao arrependimento. O Senhor quer fazer de você um vaso novo. O Senhor quer fazer de você uma pessoa inspiradora para outras pessoas. O Senhor quer fazer de você alguém digno de honra. O Senhor quer fazer de você uma nova criatura. E o primeiro passo para isso tudo acontecer é o arrependimento. Você precisa se arrepender de onde você caiu. Sem remorso, sem culpa. Pega o caminho de volta, confessa os seus pecados, começa a prática das boas obras e volta. Volta para o Senhor. Não é uma tarefa fácil.
Não é uma tarefa fácil porque tudo nesse mundo nos impulsiona ao pecado. Não é uma tarefa fácil porque o inimigo da nossa alma, ele quer nos ver sem defesa. Ele quer nos ver despidos. E a única forma que a gente tem de se vestir é com arrependimento. É isso. Um beijo. Fica com Deus, queridos, e até amanhã. Amanhã, em Apocalipse capítulo 17, a gente continua, ó. Tá acabando, meu Deus. Apocalipse é um livro tão revelador, tão diferente, tão lindo, tão intenso, tão simbólico. É um livro que nos chama e nos puxa, né? Nos puxa para a terra, nos puxa para o céu e nos leva mais perto do Senhor. Eu quero que hoje você analise a sua vida e você busque maneiras de se arrepender. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui de novo para poder compartilhar mais um pouquinho da palavra. Ai, que bênção, que delícia estar com vocês. E é isso. Até amanhã.